Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso aqui de Django, né, do Zero ao CRUD. E vamos dar prosseguimento então aqui no nosso projeto, que já está ficando legal, né? Então, regressando aqui ao projeto, pessoal, vamos rememorar o que nós temos, né? Então, vou rodar aqui no nosso servidor. Meu usuário aqui já está logado, então a gente está conseguindo fazer login, né, etc. Então, da mesma forma que a gente criou outro usuário, a gente criou o usuário admin, né? Vamos criar outro usuário, tudo bem? Nesse momento, vamos criar um administrador também, pelo aquele comando que a gente já aprendeu nas aulas antecessoras, tá? Mas nós temos outras formas de criar também, mas isso aí deixa para um outro vídeo, tá? Eu vou quebrar aqui no terminal, vou usar o meu Python, manage.py, create super user. E vou criar aqui um outro usuário. Então eu tenho o admin, eu vou colocar outro, tudo bem? Vou deixar em branco, password outro, sim, beleza? E vou rodar, e beleza. Então, se eu sair aqui, entrar com o meu usuário admin, repare então que ele já pega aqui meu usuário admin, certo? Então estou logado com o meu usuário admin. E se eu logar aqui com o outro usuário que eu acabei de criar, repare que eu também estou logado agora em outro usuário e ele está reconhecendo. Porém, pessoal, vocês repararam que as mesmas tarefas que eu tenho cadastrado aqui no usuário outro são as mesmas tarefas que estão visíveis lá para o meu usuário admin? E esse aqui é um problema que a gente tem que resolver. Afinal de contas, de quem são essas tarefas? Tudo bem? Isso que a gente vai procurar entender, tá? Então eu criei aqui uma representação no nosso BR Modelo Online do que a gente tem aqui, né? Nós temos duas entidades até agora. Uma entidade de usuário, essa entidade que o Django criou pra gente, né? Então tem ID, username, password, e-mail, nós já vimos as propriedades lá no banco de dados, né? Representei aqui com algumas. E nós temos também uma outra entidade, nossa entidade tarefa, essa sim que nós criamos, construímos o model lá, né, aplicamos a migration, enfim, e nós temos lá ID, título, descrição, data e status, beleza? Notem que essas duas entidades, pessoal, elas não se comunicam, tá? Não tem como eu saber, da maneira que está, qual tarefa é de qual usuário, tá? E relembrando então as nossas aulas de banco de dados, né? Nós precisamos dar um jeito de relacionar essa entidade com essa, né? Então, primeira coisa que a gente precisa definir é a cardinalidade, né? Então, se eu tenho, né? E aí eu falo, se para um usuário eu posso ter várias tarefas, né? Ou seja, no mínimo 0, no máximo n tarefas, até porque é plenamente possível nós termos um usuário que não tem tarefa nenhuma para se fazer. Então, esse relacionamento vai de 0 para n, então ele pode ter nenhuma e tudo bem, e ele pode ter várias. E uma tarefa, ela deve estar relacionada com apenas um usuário. No mínimo um, no máximo um usuário, tá? Então, seria essa cardinalidade que nós temos aqui, tá? O que acontece então, né? Nós dizemos então que a usuário é a nossa entidade forte, né? E tarefa a nossa entidade fraca, tudo bem? E quando a gente tem uma entidade forte e uma fraca, a chave da nossa entidade forte, no caso usuário, ela tende a passar para nossa tabela de usuário de entidade fraca e vir aqui uma foreign key, uma chave estrangeira, tá? Aqui no caso o BR Modelo mapeou automaticamente para a gente e é exatamente isso que a gente vai fazer. Porque agora, lá na minha entidade de tarefa, além dos campos ID, título, descrição, data, status, eu também preciso ter um campo que vai ter um identificador do meu usuário. Então eu preciso fazer essa representação para que o Django compreenda também, né? Eu preciso fazer essa mudança na minha base de dados, né? E como que o Django faz isso para a gente, né? Vamos lá então fazer essa implementação dentro do nosso código, né? Então nós já sabemos que quando a gente vai mexer com as nossas entidades, né? Com os nossos modelos, né? Nós temos o nosso arquivinho models, tudo bem? Models.py, e foi aqui que a gente definiu, né, a nossa classe tarefa. Então veja que a gente tem título, descrição, data, status, né? Está faltando um campo que seria a nossa chave estrangeira, né? Que é a chave que vem lá da nossa tabela de usuários, né? E como que a gente define aqui então
esse campo, né? Eu vou definir aqui em cima, tá? Na verdade não faz muita diferença na onde que vocês vão colocar aqui a ordem, tudo bem? Vou colocar assim para ficar mais legível. E a gente vai definir esse campo como qualquer outro, tá? Eu vou chamar ele aqui de usuário. E nesse caso aqui, pessoal, eu vou falar que essa propriedade, ela é do tipo usuário, tudo bem? Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer, tá? Assim como nós temos aqui título, descrição, data, status e cada um do seu tipo, então char field, date field e boolean, esse campo aqui de usuário, ele vai ser representado por um objeto da classe usuário. É claro que lá no banco, o Django vai pegar só o ID e colocar lá, tudo bem? Mas como ele consegue manipular todas as propriedades que ele tem, então faz sentido, e é assim que a gente tem que fazer aqui, da gente mapear essa propriedade não como sendo, por exemplo, um int, mas como sendo um objeto da classe usuário, tudo bem? Então, o que vai acontecer, né? Eu vou poder em algum momento colocar usuário, ponto, alguma informação, tudo bem? Porque se eu deixo como isso aqui somente como int, por exemplo, né, para a gente pegar o ID, eu não tenho funções, eu não consigo ver as propriedades do objeto, eu teria que descer lá no banco, pegar, buscar o objeto por ID, colocar numa variável, né, e aí trabalhar com ela, né? Então, dessa forma aqui a gente já consegue deixar claro aqui para a nossa ORM, né, que esse relacionamento aqui que vai ter entre usuário e tarefa, a gente está fazendo a referência dos objetos de usuário, né? A gente está falando da entidade propriamente dita, né? E como que a gente faz isso então? Então a gente vai chamar aqui o nosso models, aqui a gente vai informar o Django que esse campo aqui é uma chave estrangeira, então a gente vai colocar aqui foreign key, certo? E vamos abrir aqui os parâmetros, tá? Aqui, pessoal, o Django, quando a gente vai definir esse modelo aqui, ele pede dois argumentos, tá? Que são obrigatórios para a gente definir. O primeiro deles é qual é o modelo, ou seja, de que tipo que ele é. E quando eu pergunto de que tipo, de onde ele está vindo, certo? Então, se eu estou falando que ele é uma classe estrangeira, né? De que classe que ele está vindo, tudo bem? De que tipo que ele é? No meu caso aqui eu vou falar que ele é do tipo usuário, tudo bem? E outra coisa que a gente precisa definir aqui é o seguinte, precisamos resolver problemas de integridade referencial, ou seja, se esse objeto for removido, o que vai acontecer com as referências dele, tá? Até porque, imagine vocês que se a gente remove um usuário, eu acredito que é de bom tom, que se não existe mais usuário no sistema, não deveria haver mais tarefas para esse usuário registrado no sistema, tudo bem? Então nós não podemos permitir, por exemplo, que removam o usuário e as tarefas deles permaneçam lá. Então nesse caso a gente vai falar que se o usuário for excluído, as tarefas serão excluídas por cascata, tudo bem? Isso a gente já viu em SQL, certo? E aqui a gente pode aplicar no Django também, tá? Então aqui eu preciso resolver a integridade referencial, tudo bem? E aqui, pessoal, eu vou adicionar um outro elemento, tá? É um terceiro argumento, ele é opcional, mas eu acredito que ele resolve algumas coisas de uma maneira muito mais elegante, né? E nos ajuda, tá? Aqui, essa propriedade que a gente vai criar aqui é como se a gente falasse que um usuário, ele tem uma lista de tarefas, tudo bem? E a gente cria essa propriedade virtualmente. A gente não vai lá na classe de usuário e fala que o usuário a partir de agora tem uma lista, né? A gente vai lá e define uma lista de tarefas, né? A gente consegue fazer isso aqui no mapeamento de forma virtual e a gente depois consegue, se nós quisermos, por exemplo, colocar lá user.tasks, por exemplo, user.tarefa, né? .all, né? Todas as tarefas do determinado usuário, a gente consegue fazer isso, tá? A gente vai programar aqui, depois a gente, se a gente tiver oportunidade, né, de utilizar isso aqui, vai ser bem legal, tá? De qualquer forma, é boa prática, tá? Fica muito elegante, algumas coisas são mais fáceis de resolver dessa forma, tudo bem? Então, aqui eu vou colocar propriedade lista virtual, vou colocar aqui, tudo bem? Então vamos lá.
qual que é o modelo, de onde que ele está vindo, né? Esse usuário que eu estou falando, que é uma chave estrangeira, de que tipo que ele é, né? Então ele é do nosso tipo usuário, certo? Nosso tipo user que veio lá do Django, certo? Quando a gente está tratando dessa classe especificamente, a gente tem um lugar que a gente vai colocar, tá? Se fosse uma classe criada por vocês, tudo bem? Vamos supor que vocês foram lá e criaram uma classe de usuário, não estão usando o usuário do Django, tudo bem? Vocês que colocariam aqui? Colocaria lá o usuário, tudo bem? Tá vindo da classe usuário, só isso, mais nada, tudo bem? Vocês colocariam o nome da entidade aqui, o nome do modelo, tá? Como a gente está utilizando essa classe emprestada do Django, a gente vai utilizar aqui a seguinte notação, tá? Então a gente fala que ele está lá no settings, tá? E esse aqui não é o settings.py que a gente está utilizando, tá? A gente vai fazer o import da biblioteca correspondente e a gente vai falar que dentro do settings ele está no auth user model, tudo bem? Esse aqui é a constante que vai estar lá no nosso arquivo de configuração, tudo bem? Que é a classe que representa esse usuário que a gente está utilizando. Então, mais uma vez, essa anotação aqui eu só estou utilizando porque a gente está utilizando a classe de usuário do Django, que ela é denominada, né, ela é localizada nesse lugar. Se fosse um modelo que vocês utilizaram, né, que vocês criaram, que vocês conhecem e têm acesso, aí a gente está falando da entidade que vocês criaram lá no Models, por exemplo, tudo bem? Vamos prosseguir. Como eu resolvo, então, a minha integridade referencial, né? Então, aqui a gente está falando do onCascadeDelete lá do SQL, tudo bem? Então, a gente vai falar o seguinte, olha, quando for deletado, ou seja, quando tiver onDelete, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer models.cascade, e aí com letra maiúscula, beleza? E essa questão da lista virtual, pessoal, é o seguinte, é uma propriedade que a gente chama aqui dentro da nossa classe, que é o nosso related name, ou seja, como que vai ser o nome dessa propriedade virtual que a gente vai criar lá na entidade que está vindo, né, na classe principal. E aqui eu vou chamar de, por exemplo, tarefas, tá? Então eu quero, por exemplo, estou criando virtualmente, como se tivesse lá user.tarefas, esse campo aqui, lá dentro da minha entidade de usuários, tudo bem? Isso não vai ser aplicado, né? A gente não vai sobrescrever a classe do Django, tudo bem? Mas virtualmente a gente vai conseguir utilizar essa lista automaticamente, sem precisar sobrescrever a classe, tudo bem? E a gente vai utilizar isso como se fosse uma propriedade real mesmo, mas ela é virtual, tudo bem? Vou remover aqui esses comentários, tudo bem? Aqui ele está reclamando do import. Não é nenhum desses aqui, tá, pessoal? Vamos lá então, from django.conf import settings. Tá faltando uma vírgula aqui, beleza, tudo bem? Então, isso aqui que a gente fez, pessoal, foi criar uma chave estrangeira lá dentro da minha tarefa, tudo bem? Então, essa representação que a gente tem aqui, desse ID usuário, foi exatamente o que a gente fez, tá? Então, toda vez que a gente mexe aqui no model, né, a gente definiu aqui a mudança das nossas classes e a gente precisa fazer igual a gente fez da outra forma, né? A gente faz a nossa migração, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui Python, manage.py, make migrations, tudo bem? A gente informa aqui o nosso Django que vai ter alterações. E aqui, pessoal, ele deu um erro, né? E isso aqui está acontecendo por conta do seguinte. Reparem vocês que eu já tenho várias tarefas cadastradas, tudo bem? Porém, eu acabei de adicionar um campo novo nelas, né? Igual a gente acabou de fazer aqui. Eu acabei de adicionar esse campo e ele é uma chave estrangeira. Por ser uma chave estrangeira, não aceita valores nulos. Então, o que está falando? Olha, você está para atualizar aí o seu modelo e o que você vai fazer com seus outros registros que não possuem nenhum ID usuário, tá?
é basicamente esse problema que está dando, tudo bem? Se nesse momento a sua implementação não tiver nenhuma tarefa, tá? Tiver tudo zerado, você excluiu tudo ou acabou de criar o banco, enfim, não vai aparecer esse problema, vai passar normal, tá? Nesse caso específico aqui, a gente está tendo esse problema porque nós já temos dados cadastrados, tudo bem? E vamos, como que a gente pode resolver isso, tá? Então ele fala a mesma coisa que eu falei para vocês, tudo bem? É impossível adicionar um valor não nulo, né, no caso usuário, para a tarefa sem especificar um valor padrão, tá? Então o que eu vou falar aqui para o meu Django, tá? Todos esses valores que aparecerem aí, você precisa de um ID usuário. E eu vou passar um ID usuário para ele, tudo bem? E como que eu vou saber qual ID que é esse, né? Lá no meu banco, na minha tabela Alpha User, reparem que eu tenho dois usuários criados, né? Eu tenho o ID 1, que é o meu admin, e o ID 2, que é o outro. E eu posso escolher qualquer um deles para eu colocar lá, tá? Nesse caso específico aqui, eu vou atribuir todos esses aqui para o admin, tudo bem? Então eu vou vir aqui e eu vou falar o seguinte, olha, vou apertar a opção 1 para escolher um valor padrão e ele vai falar o seguinte, então entre por favor com o valor padrão. Então aqui esse valor padrão é o ID do meu usuário que vai ser atribuído por padrão para todas as atividades que não tiverem um ID, tá? Um usuário ID. Então vou colocar 1 e ele vai fazer isso, tá? Então criou aqui a minha migração. Se vocês olharem aqui no arquivinho migration de vocês, apareceu um novo arquivo aqui, tá? O 02. E aqui está a descrição do que está fazendo, tá? Criou uma dependência do nosso settings Alpha User Model, certo? E as operações que foram feitas são o seguinte, mudou o model de tarefa, criou um campo chamado usuário, que é o nosso usuário ID, certo? E colocou aqui um campo, ó, esse campo que a gente criou de usuário, atribuímos uma chave estrangeira com valor default de 1, né, que é o usuário que a gente acabou de colocar. Como que a gente resolveu a integridade referencial, né? Com o delete cascade, ou seja, deleção em cascata, né? Criamos aqui a nossa propriedade virtual, né, de lista, né? E é isso aí. Então, é isso que a gente quer? É isso que a gente quer, né? A gente referenciou o usuário, essas alterações realmente foram o que a gente fez, conferimos aqui as nossas migrações, né? Se é isso mesmo que a gente quer, e agora a gente vai aplicar essas mudanças, tá? Então lembre que o Make Migrations, ele não efetua a mudança no banco, ele só sinaliza o que vai ser mudado. Agora que a gente já conferiu e viu que é isso mesmo que a gente quer, a gente aplica as nossas migrações, né? Aplica as nossas alterações com o comando migrate. Então, Python manage.py migrate, e a partir de agora, ó, rodou as migrações, deu ok. Se eu for olhar lá no meu banco de dados, reparem que agora, se eu for aqui no meu to-do list tarefa, lá no finalzinho, ó, eu tenho uma data, eu tenho lá, ó, título, descrição, data, status, e agora eu tenho um usuário ID, tudo bem? Eu tenho a referência agora da tabela de usuários aqui. Então, dessa forma, a gente já consegue saber de qual usuário, né, pertence essa tarefa, beleza? Então, vamos prosseguir, né? Dito tudo isso, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: eu quero entrar lá no meu sistema, né? E quando eu logar com o admin, eu quero buscar todas as tarefas que tenham o ID do admin e listar. E quando eu entrar no meu usuário outro, eu quero pegar todas as tarefas que tenham o ID de outro e listar. Tudo bem? E a gente vai fazer isso. E o que a gente espera é que quando a gente colocar o admin, nós listemos as tarefas lá, né? Porque todos estão como admin. E quando a gente colocar outro, não apareça nenhuma. Assim, a gente vai conseguir separar aí o que é atividade de um e atividade de outro, né? No caso, tarefas, certo? Então, a view que faz esse processamento, né, é exatamente essa aqui. Então, o que ela está fazendo no momento, né? A gente está criando uma variável, está buscando todos os objetos que existem lá
no banco de dados e está trazendo aqui o nosso, mandando essa lista como variável de contexto para o nosso template, né? Então aqui é o seguinte, eu preciso informar aqui para minha view, que nessa requisição aqui eu quero pegar o valor do meu usuário ID, tudo bem? E quero filtrar essa lista somente pelas tarefas do meu usuário. E como que a gente faz isso, né? Em algumas aulas passadas, a gente viu que a gente podia acessar o request.user, certo? E vai ser exatamente isso que a gente vai utilizar, né? A gente vai pegar desse usuário que está vindo na requisição e a gente vai filtrar ele, tudo bem? Então, o que a gente poderia fazer, né? A gente poderia fazer o seguinte, existem duas formas de fazer, inclusive com aquela forma mais elegante que a gente acabou implementando, tá? Então eu vou deixar aqui o exemplo das duas formas que a gente pode fazer, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Como que eu posso fazer aqui? Então, posso deixar assim, lista mesmo, ponto tarefa, em vez de objects.all, objects.filter, isso, objects.filter, e aqui eu vou filtrar por quê? Se o usuário é igual ao request.user, certo? Então, se a minha propriedade usuário da minha tarefa, então usuário tarefa, é igual à minha requisição do usuário, o usuário que está na minha requisição, tudo bem? Então, eu estou comparando esse objeto aqui, usuário, com o usuário que está vindo na minha requisição. Se os dois forem iguais, certo? Eu vou pegar ele, colocar aqui na lista e vou fazer a listagem, tudo bem? Então, peguei lá o usuário admin, vou lá no banco, ver todo mundo que pertence ao admin e vou colocar dentro da lista. Mesma coisa para o outro, vou lá no outro, vou pegar todo mundo que existe lá no outro e vou colocar na minha lista. No caso do outro, se não tiver ninguém, vai aparecer ninguém, e no admin eu espero que apareça alguma coisa, tudo bem? Então, vou salvar aqui, vou dar um python manage.py run server para nós testarmos, tudo bem? Então, não tem nada aqui, né? Vamos ver por que está acontecendo isso. Vou entrar aqui no meu usuário admin. Entramos aqui, todas as tarefas de admin. Então, ele está buscando por admin. E se eu fizer o logout, outro. E como o outro não tem nenhuma tarefa, não apareceu ninguém aqui, tudo bem? E agora, pessoal, é o seguinte. Se eu quiser cadastrar agora uma tarefa, eu muito provavelmente vou ter problema, né? Porque agora que o nosso model ele precisa de um usuário para existir, né? O usuário ele é um campo não nulo porque ele é uma chave estrangeira. É claro que nós vamos precisar fazer alteração aqui, por exemplo, no nosso cadastrar. Então a gente está pegando os dados do cadastrar, mas a gente não está passando o usuário. Isso vai acontecer também no editar, né, para a gente editar alguma coisa. E isso daí a gente vai resolver na próxima aula, tá? Só para não passar batido, pessoal, essa aqui é a maneira, né, que é a maneira mais tranquila que a gente fez aqui utilizando o filter lá da nossa ORM, tá? Mas também, né, lembra que a gente criou aquela propriedade virtual, né? A gente pode fazer o seguinte, onde lista, a gente pode falar então que lista é igual request.user.tarefas.all. Então, essa tarefas aqui foi essa propriedade que a gente acabou de definir aqui, ó, related name tarefas, a nossa propriedade virtual que é uma lista, certo? Então, se tudo estiver certinho, isso aqui vai funcionar também semelhantemente, tá? Vou rodar aqui novamente, run server. Outro não tem nada, vamos testar agora no admin. E admin está perfeito. Tudo bem, pessoal? Vamos deixar essa aula por aqui e na próxima aula, então, a gente resolve a questão dessa adaptação agora que a gente precisa passar os usuários, né? O usuário para cada tarefa e te vejo na próxima aula, beleza? Até mais!